Glória a Deus. Quem está feliz? Quem crê que o nome de Jesus é poderoso? Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque neste nome está todo o poder, autoridade e domínio nos céus, na terra e debaixo da terra. É o nome do nosso Salvador, é o nome do nosso Senhor, é o nome daquele que nos sustenta todos os dias nessa terra. Aquele que prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, não vai ter dia nessa terra que vai faltar Jesus na tua vida. Podem faltar muitas coisas, mas não vai faltar a presença de Jesus. Quando eu estava preparando a mensagem, buscando em Deus o que ministrar nessa noite, Deus falou sobre as preocupações que muitas vezes nós carregamos no nosso coração. Tem muita gente dentro da igreja preocupada. Alguns estão preocupados em casar. Amém, é uma preocupação. Outros estão preocupados, talvez, em ter filhos. Outros talvez estão preocupados em ter os filhos na igreja, porque têm os filhos, mas não estão na presença de Deus, estão longe, estão em outros caminhos. Outros estão preocupados com as questões de enfermidade, com as questões relacionadas talvez à enfermidade de um parente, Thaisa, que se encontra hospitalizado. Falo isso porque fui visitar um parente da Thaisa no sábado pela manhã, depois de nós estarmos aqui no culto sexta-feira. A preocupação da família está toda ali na restauração daquele rapaz chamado Frederico, Então, jovem, mas está lá naquele leito, enfrentando ali aquela situação de estar passando por um problema bastante sério, que pelo médico só Deus ali para trazer realmente a solução do problema. Outros estão preocupados com as questões financeiras, se vão ter dinheiro suficiente para comprar café, para comprar comida, porque as coisas estão caras, cada vez mais caras, estamos sentindo isso no bolso, Enfim, são muitas as preocupações. Mas ali em Mateus 6,33, o Senhor diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero dizer para você nessa noite é que em meio a tantas preocupações, existe uma que deve estar acima de todas: é a preocupação de buscar a Deus, o seu reino e a sua vontade. Porque todas essas que eu falei antes será preocupação de Deus se você fizer isso. Você não vai precisar se preocupar com essas questões, porque Deus vai trazer para si e vai dizer para você: acalma o teu coração, porque você está me buscando, então as suas preocupações agora são minhas preocupações. Então, se Deus se preocupa com as nossas preocupações, nós podemos descansar na certeza de que elas estão bem cuidadas. Amém, irmãos? O texto que eu quero trazer nessa noite ao nosso coração está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É um texto assim, talvez bastante conhecido, mas nós vamos pensar no que Deus quer falar conosco nesse texto nessa noite. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Apenas o versículo 15. Diz assim: quem achou diz amém. Amém. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, dentre muitas coisas que ele disse a Timóteo, eu quero apenas concentrar a nossa atenção no versículo 15, onde ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Queridos, qual é a preocupação que nós precisamos ter como servos de Deus? Pensando aqui, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, que era um obreiro, que era um vocacionado para o ministério pastoral. O apóstolo Paulo, ele nesse versículo, ele chama a atenção de Timóteo, dizendo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Primeira preocupação que eu e você precisamos ter aqui nessa noite
é de nos apresentarmos a Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí, se preocupe em se apresentar a Deus. Precisamos nos apresentar a Deus. Precisamos nos apresentar ao Senhor nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, também nos momentos de vitória, né? E em todos os momentos. Eu digo assim, precisamos nos apresentar a Deus quando as coisas estão ruins, demonstrando a nossa dependência. Precisamos nos apresentar a Deus quando as coisas estão boas, demonstrando a nossa gratidão. Mas acima de tudo, precisamos nos apresentar a Deus em todo o tempo, buscando intimidade com o Senhor. Talvez o que você mais precisa nesse tempo é ter intimidade com Deus, porque é dentro desse relacionamento de intimidade, irmãos, que nós vamos encontrar direcionamento para a nossa vida. É dentro desse relacionamento de intimidade que nós vamos encontrar paz em meio às tempestades. É dentro desse relacionamento de intimidade que nós vamos encontrar sentido para a nossa vida. É dentro desse relacionamento de intimidade com Deus que nós seremos curados. Porque crente também precisa de cura. Crente precisa ser curado. E eu digo que talvez o crente precisa talvez até mais de ser curado do que as pessoas que estão lá fora. Por quê? Porque o crente ele anda na contramão do mundo. E por andar na contramão do mundo, muitas vezes ele é rejeitado, ele é desprezado, ele é maltratado, e quer queira, quer não, ele vai sendo ferido, ele vai sendo machucado, porque não existem somente as situações que nos machucam por fora, existem as situações que nos machucam por dentro. E muitas vezes nós precisamos nos apresentar diante de Deus para que sejamos curados. Precisamos fazer que nem aquele leproso que se apresentou diante de Jesus, se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, se tu quiser, tu podes tornar-me limpo. Jesus diz: eu quero ser limpo. Aquele homem, ele se apresentou diante de Jesus, crendo que em Jesus tinha cura, crendo que em Jesus havia restauração para a sua vida. Ele acreditou que se a sua vontade estivesse em sintonia com a vontade do Senhor, presta atenção, se a sua vontade estivesse em sintonia com a vontade do Senhor, nada o impediria de viver o seu milagre. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, se o que você quer, Deus também quer, vai acontecer. Amém? Se aquilo que você quer, Deus também quer, nada pode impedir que as coisas aconteçam. Porque se Deus quer, as coisas acontecem. Precisamos nos apresentar diante de Deus como aquele cego de Jericó, em Jericó, que diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mesmo cego, mesmo sem conseguir ver nada à sua frente, com cegueira, ele se apresentou em fé diante de Deus. Ele tinha um problema que poderia impedi-lo de buscar a Deus, mas com problema em tudo, ele se apresentou diante de Deus. Qual é o problema que muitas vezes você está usando como justificativa para não se apresentar a Deus? Eu quero dizer para você, querido, com problema, sem problema, se apresenta diante do Senhor, se apresenta diante de Deus. Apresentar-se diante de Deus muitas vezes será, irmãos, aquilo que vai trazer a cura que nós precisamos. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Você está aqui se apresentando a Deus nessa noite. Cultuar a Deus é se apresentar diante dele. Nós estamos aqui reunidos nos apresentando diante do Senhor. E alguns dias atrás, no culto de libertação, eu falei sobre o Salmo 18, sobre nos apresentarmos ou estarmos na presença de Deus. E às vezes nós temos que nos apresentar diante de Deus, como o salmista no Salmo 18 fez, para falar com Deus dos outros, daqueles que muitas vezes estão nos perseguindo, nos ferindo, trabalhando para nos atingir de alguma maneira. E foi isso que Davi fez. Ele chegou diante de Deus ali no Salmo 18, no versículo 5, no versículo 4, ele diz: Senhor, cadeias de morte me cercaram, cadeias de morte cercam a minha vida, cercam o meu coração, por favor, Senhor, me livra. Porque aquele salmo foi um salmo que Davi, vamos dizer assim, construiu com base na sua experiência de estar fugindo de Saul. Então ele estava em fuga, fugindo de alguém que queria tirar a sua vida.
e naquele momento ele clamou ao Senhor para falar daquele que o perseguia. E muitas vezes nós precisamos falar com Deus sobre os outros. E alguém disse algo interessante que eu guardei no meu coração, que nos diz o seguinte: que se nós queremos falar de Deus para muitas pessoas, nós primeiro temos que aprender a falar de muitas pessoas para Deus. Precisamos aprender a colocar nas mãos de Deus as pessoas sobre as quais nós queremos que Deus trabalhe na vida delas. Nós não temos que levantar a mão contra ninguém, nós temos que levantar o nosso clamor para pedir para que Deus haja na vida das pessoas, trabalhando em seus corações, quebrando a dureza dos seus corações, tirando dos seus corações o entendimento errado, removendo de suas vidas o mal que os aprisiona numa situação em que elas estão vivendo, muitas vezes em conflito com a gente. Por quê? Porque precisa de uma libertação que Deus pode fazer. Se tem alguém te incomodando, não se levante contra essa pessoa, não fale mal dessa pessoa, não haja contra essa pessoa, coloque essa pessoa nas mãos de Deus, porque é Deus que vai trabalhar. Às vezes nós precisamos nos apresentar diante de Deus para dizer: Senhor, eu estou triste, Senhor, tem uma pessoa que está trazendo tristeza ao meu coração, e eu não consigo vencer essa situação sem a ajuda do Senhor. E você vai à presença de Deus e pede a ajuda de Deus, e o que Deus vai fazer? Ele vai te ajudar, Ele vai agir em seu favor. Precisamos nos apresentar diante de Deus, muitas vezes, queridos, para recebermos força, para podermos ir adiante, para podermos cumprir a missão que nos foi dada. Qual foi a missão que Deus deu a você? Qual foi a obra que Deus te confiou? Qual é a missão que você precisa desenvolver para a glória dEle, para o reino dEle? Mas muitas vezes está te faltando força. E aonde você vai encontrar força? Nele. Jesus fez isso lá no Getsemane, no Mateus capítulo 26, 36. Jesus se apresenta diante do Pai e ele diz: Pai, a minha alma está triste até a morte. Ele disse: eu estou angustiado. E ele orou, e ele falou com o Pai a noite inteira. Mas quando ele se levantou dali, ele se levantou cheio da presença e do poder do Pai. Jesus, sendo Jesus, teve que se apresentar diante do Pai. Jesus, sendo Jesus, teve que reconhecer que houve momento em que estava faltando força. Se isso aconteceu com Jesus, se não vai acontecer com você, se não vai acontecer comigo, vai acontecer com Carlinhos, com o pastor Luiz Paulo, com o Ricardo, com a Jéssica, pastor Gaudilei? Claro que vai, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você: você não tem que ter vergonha de mostrar para Deus as suas fraquezas, porque quando a gente mostra para Deus as nossas fraquezas, Deus mostra para nós a sua força. Nós temos que ser humildes para reconhecer que muitas vezes na nossa força não dá, mas na força de Deus a gente vai. Na força que Ele vai nos dar, a gente consegue. Mas a gente tem que ter a humildade de se apresentar diante de Deus, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, para que as coisas possam acontecer. Eu e você que estamos aqui precisamos nos apresentar de tantas preocupações que nós temos que nos apresentar diante de Deus, para adorar a Deus, irmãos. Quem é adorador do Senhor aí? O adorador tem prazer em estar nos átrios do Senhor. Como disse o salmista: mais vale um dia na tua presença que em outros lugares 1000. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, eu estou lembrando aqui do culto de sexta-feira agora. Que culto foi esse? Há muito tempo eu não via um sobrenatural de Deus acontecendo aqui como aconteceu na sexta-feira. Eu vi muitos testemunhos. Sabe você terminar o culto e as pessoas não querem sair, e está todo mundo chorando, todo mundo quebrantado, né? Foi algo muito forte que aconteceu aqui na sexta-feira, e não foi nada planejado por mim, não, mas foi planejado por Deus.
foi planejado no céu. Deus derramou glória neste lugar, irmãos. Deus derramou poder neste lugar. As pessoas não conseguiam ficar em pé de tanta glória que Deus derramou aqui na sexta-feira. E até falei para o Gabriel, porque a gente fez algo diferente, a gente emendou louvor com a palavra e o espontâneo fluiu. E eu falei, sintonia entre quem prega e quem toca, sintonia entre quem pega e quem canta. Irmãos, a sintonia de estarmos juntos, buscando a Deus no Espírito só, move o reino espiritual. Há um poder, há um mover na adoração que nós precisamos entender e descobrir. Eu até hoje fico pensando naquela faculdade dos Estados Unidos, onde o povo ficou ali adorando, e pessoas saindo de vários pontos do país para ir até lá para adorar a Deus. E algo começou no coração de jovens, não foi pastores que começaram, jovens, estudantes, acadêmicos, que pararam e disseram: vamos adorar a Deus neste lugar. E a glória de Deus desceu lá. E eu quero dizer para você, o mesmo Deus que desceu lá, Ele está pronto a descer aqui. Ele está pronto a mover neste lugar. Irmãos, a adoração move os céus. A adoração mexe com o reino espiritual, irmãos. É algo tremendo. Quando a gente começa a adorar a Deus e entra verdadeiramente em adoração na presença de Deus, é como se houvesse um link da terra com o céu, e as coisas, e o céu se abrisse para nós. A gente começa a ver tudo diferente, né? As coisas começam a acontecer. No Velho Testamento, quando o povo de Deus, o povo de Israel se reunia para uma batalha, antes de eles entrar no campo de batalha, eles levantavam um altar, e ali naquele altar eles sacrificavam um animal, um cordeiro, um bezerro, enfim, eles sacrificavam algo que custava caro, tinha que ser algo caro, algo precioso, e eles entregavam para o Senhor aquela oferta, e ela subia como incenso em cheiro suave ao Senhor, e o Senhor via antecipadamente ali o sacrifício, a oferta, a adoração, e o Senhor entrava no campo de batalha e dava vitória para o seu povo. Ou seja, a adoração precedia a vitória. A adoração precedia a vitória que Deus daria ao seu povo. Quem quer vitória? Então comece a adorar. Comece a adorar. Eu quero declarar para você que a sua adoração vai começar a trazer a vitória de Deus sobre a tua vida. Irmão, sempre havia um altar, sempre havia uma oferta, sempre havia um adorador, e sempre havia aquele que era adorado, o Deus Todo-Poderoso. E eles adoravam a Deus para declarar que o mérito das suas vitórias pertencia ao Senhor. Eu quero dizer para você, você que está aqui nessa noite se apresentando diante de Deus, você que está aqui cultuando a Deus, você que está aqui adorando ao Senhor, você está aqui para declarar que os méritos das tuas vitórias pertencem ao Senhor. O mérito de você ter saúde é de Deus. O mérito de você ter um emprego pertence a Deus. O mérito de você ter a família que você tem é de Deus. O mérito de você ter filhos saudáveis é de Deus. O mérito de você ter filhos que serão plenos é de Deus. O mérito de você estar em pé nessa noite pertence ao Senhor. É Deus que está por trás das suas vitórias. É Deus que está por trás da sua vida. É Ele que está operando. E a única coisa que Ele diz: apresente-se diante de mim. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, apresenta-te diante de Deus. Apresenta-te diante de Deus para dizer a Ele que Ele é o primeiro na sua vida. Amém? Lá em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 14, deixa eu ver aqui se é mesmo. Não quero dar endereço errado, né, irmãos? Vamos ver se é. Lucas 14 mesmo, 26, diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Sabe o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você? Que Ele não aceita ser o segundo, Ele só aceita ser o número 1, Ele só aceita ser o primeiro. Nós temos que nos apresentar diante de Deus para dizer a Ele que Ele é o primeiro. Nós temos que nos apresentar diante de Deus para dizer que Ele é o centro da nossa vida. Eu e você que estamos aqui nessa noite, precisamos estar aqui com o propósito de colocar Jesus no centro, de colocar Jesus no primeiro lugar da nossa vida. Porque se você fizer isso, se eu fizer isso, se nós fizermos isso, nós teremos uma vida equilibrada. As coisas não ficarão pendendo nem para um lado nem para o outro. Eu vou conseguir amar todas as pessoas que eu preciso amar na medida certa. Eu vou amar a minha esposa como ela deve e merece ser amada, se eu amar Jesus em primeiro lugar. Por isso eu digo para você, mulher, não reclame do seu marido vir à igreja, não reclame do seu marido estar na igreja, não reclame do seu marido se dedicar a um ministério dentro da igreja. Sabe por quê? Porque quem vai ganhar com isso é você mesma. Porque um homem que pertence a Deus será o maior e o melhor marido da sua mulher. Eu vejo assim, pessoas que reclamam porque o cônjuge está demais na igreja, está dando um tiro no pé. Por quê? Porque não está vendo o quão importante é aquela pessoa estar na presença de Deus para ser trabalhada por Deus. Todos nós estamos aqui, precisamos ser trabalhados por Deus. Por que, irmãos? Porque nós damos trabalho para Deus. Fala para o seu irmão aí, você dá trabalho para Deus. A gente dá trabalho para Deus, irmãos. Irmão, crente é teimoso? Pergunta para o seu irmão, você é teimoso, irmão? Irmão, como crente teimoso dá trabalho para Deus, né? Dá trabalho. Às vezes nós damos trabalho para Deus porque somos teimosos em continuar fazendo o que não deveríamos fazer. Somos teimosos em continuar caminhando numa direção para a qual Deus disse, não é para caminhar, mas somos teimosos, e por isso nós damos trabalho para Deus. Damos trabalho para Deus também por causa da nossa inconstância. Tem dia que a gente está lá no topo do pico do monte da vitória, e nós estamos falando que nada vai nos derrubar. No dia seguinte nós estamos lá no chão, quero desistir de tudo, não aguento mais. A gente sai de um extremo para o outro, assim, irmãos, de forma assustadora. Num dia a gente está dando glória a Deus, no outro dia a gente está reclamando de Deus. Sim ou não? As coisas não aconteceram do jeito que eu queria, a gente está dando trabalho para Deus. Só que eu quero dizer para você, querido, embora você dê trabalho para Deus, você é teimoso, você é teimosa, você é inconstante, Deus te ama, mesmo você dando trabalho para Ele. Quem é pai? Seu filho te dá trabalho? Quem tem filho teimoso aí? Teimoso. Levanta a mão. Vou pegar o exemplo dos meu filho e minha nora. Dá trabalho. É teimoso. É teimosa. Mas você vai desistir dela porque é teimosa? Deus não vai desistir de você porque você é teimoso. Se nós que somos pais terrenos, a gente não desiste dos nossos filhos, quem dirá Deus que é perfeito? Ele não vai desistir de você. Mas você tem que se apresentar diante dele. O que Deus quer? Que a gente se apresente, que a gente se faça presente, porque Deus tem saudade de nós muitas vezes, irmãos. Hoje nós vemos um tempo em que o pai tem perdido seus filhos para o mundo. Os crentes estão tendo saudade de tantas outras coisas, menos da casa do Pai. Não espere você viver a experiência do filho pródigo para ter saudade da casa do Pai. Porque tem gente que só vai sentir a saudade da casa do Pai quando tiver numa situação de perda, quando tiver numa situação de fracasso, quando tiver numa situação em que tudo aquilo que foi planejado deu errado.
Tudo aquilo que foi projetado naufragou. Aí a pessoa tem que falar: peraí, eu sei o que eu fiz de errado, eu dei as costas para o meu pai, preciso voltar, consertar com ele, porque na casa do meu pai tem mantimento, na casa do meu pai tem perdão, na casa do meu pai tem acolhimento, na casa do meu pai tem amor, na casa do meu pai tem restituição, na casa do meu pai tem vitória, na casa do meu pai tem cura. E eu quero dizer para você, tem tudo isso aqui para você nessa noite. Tem tudo isso para você. E sempre teve, e sempre terá. Mas também não seja o filho ingrato, que é o irmão do filho pródigo, que ficou na casa, nunca saiu, mas deixou o coração endurecer, a tal ponto que não conseguia exercer misericórdia em favor daqueles que precisavam ser acolhidos. É o filho que se acha melhor que os outros filhos, é o filho que se acha mais espiritual, é o filho que se acha maior, é o filho que se acha digno das melhores coisas do que o outro. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não tem filhos maiores nem melhores, todos nós somos iguais diante de Deus. Quem saiu, quem ficou, todos nós temos o mesmo valor. Deus nos ama do mesmo tamanho e nos dará a bênção do mesmo jeito. Amém, irmãos? Nós temos que entender isso. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus para falar com Deus sobre quem Ele é e sobre o que nós sentimos na relação com Ele. Abra sua Bíblia no Salmo 18. Vamos lá, Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18, versículo 1, diz assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Davi, ele construiu um relacionamento tão íntimo com Deus, que para ele Deus era refúgio, fortaleza, torre forte, força da sua salvação. Ele se sentia guardado no seu relacionamento com Deus, ele se sentia protegido, ele se sentia amparado, porque Deus era para ele tudo que ele acabou de declarar nesse salmo: fortaleza, refúgio, torre forte, rochedo. E eu quero dizer para você, tudo que Deus foi para Davi, Ele quer ser na sua vida hoje. Ele quer ser seu rochedo, Ele quer ser sua torre, Ele quer ser seu escudo, Ele quer ser seu libertador. Mas você tem que se apresentar diante dEle como aquele que o ama, porque tudo começa com a primeira frase do Salmo: Senhor, eu te amo, ou eu te amarei. Na realidade tem duas versões. Eu gosto da eu te amo. Quantos tem aí eu te amo? Irmã Sandra. Quantos tem aí eu te amarei? A maioria, né? Eu prefiro a versão eu te amo. Por quê? Porque eu estou falando de algo que eu estou vivendo hoje. Eu não vou amar, eu amo o meu Deus. Quem ama a Deus aí? Olha, tomara que você possa dizer isso sem sentir que você está sendo falso, porque é fácil um pastor falar quem ama a Deus e todo mundo levantar a mão, mas a gente tem que refletir: eu tenho hoje no meu coração verdadeiramente capacidade de dizer a Deus: Senhor, eu te amo, sem sentir no meu íntimo que eu estou sendo falso para com Deus, que eu estou sendo uma pessoa que não está falando a verdade. Nós temos que pensar sobre isso, né? Davi, ele tinha coragem de dizer eu te amo, porque ele verdadeiramente estava vivendo esse amor por Deus. Deus, Ele quer que você o ame, porque Ele te ama. Amém? Primeira preocupação sua é apresente-se diante de Deus. Segunda preocupação: apresente-se diante de Deus aprovado. Aprovado. Fala para o seu irmão aí: seja aprovado.
aprovado. Irmãos, todos nós queremos a aprovação. Todo ser humano busca a aprovação em duas situações da sua vida, em dois sentidos. Afetivo, a gente quer a aprovação daqueles que nós amamos, queremos a aprovação do nosso cônjuge, queremos a aprovação dos nossos filhos, queremos a aprovação afetiva das pessoas que nós amamos e das pessoas que amam a nossa vida. Então nós queremos ser aprovados afetivamente. E a outra situação é a aprovação qualificativa, que é aquela aprovação que vem das pessoas que têm autoridade para nos aprovar ou para nos promover em alguma área da nossa vida. Aí entra quem estuda ainda aí? Tem alguém que estuda aí? Mais ninguém, todo mundo já passou a época, né? Mas se alguém estivesse estudando, tivesse professor, você gostaria de ser aprovado pelos seus professores, sim ou não? Quem tem emprego e tem chefe? Agora a mão levantou com força. E muitas vezes o chefe, ele tem a caneta, ele tem a condição de nos aprovar e nos promover. Então a gente busca geralmente aprovação nessas duas situações da nossa vida. E eu penso que muitas vezes a aprovação, o valor dela vai estar muito atrelado a quem está te aprovando. Porque o que adianta você ser aprovado por alguém que bate palma quando você mente? O que adianta você ser aprovado por alguém que bate palma quando você maltrata a sua mulher, deixa ela em casa sozinha, né? Falando dos homens agora. O que adianta você ser aprovado por alguém que bate palma quando você diz: eu não passo as camisas do meu marido, ele que passa sozinho. Aí alguém bate palma e fala: isso mesmo, feminismo, né? O que adianta você ser aprovado por alguém que bate palma quando você falta no seu trabalho, quando você faz um atestado falso para ganhar dias de folga? O que adianta você ser aprovado por alguém que te aprova no erro? Uma aprovação assim é uma aprovação que te prejudica, é uma aprovação que te leva para uma direção errada, que te leva para longe da presença de Deus, que te leva para longe dos caminhos de Deus. A aprovação bíblica que nós devemos buscar e que é a mais importante da nossa vida é a aprovação que vem do Senhor. Amém? Eu tenho que bater no peito e dizer: quem me aprova é o Deus que eu sirvo, porque eu vivo segundo os seus preceitos, eu vivo segundo a sua vontade. O que determina os referenciais que eu preciso seguir na minha vida é o Senhor. Quem determina os padrões que eu vivo é o Senhor. Quem determina para onde eu devo caminhar é o Senhor. Quem determina o que eu não devo ter, ou o que eu devo ter, é o Senhor. Então eu me preocupo com a aprovação de Deus. Segunda preocupação que eu e você temos que ter é a aprovação de Deus. Será que Deus está nos aprovando, irmãos? E hoje eu estava conversando com o Ministério de Louvor e a gente falou algumas coisas assim interessantes, no sentido de mostrar que ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Sabia que você pode ser usado por Deus e ser reprovado por Deus? Pastor, onde é que o Senhor me mostra isso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus 7. Vinte e dois. Mateus 7, 22 e 23 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só o que o Senhor vai dizer no versículo 23: então lhes direi abertamente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais, o que, irmãos? Iniquidade.
Expulsar demônio é de Deus, irmãos? Não, vou falar, é de Deus ou não? Sim. Profetizar é de Deus? Fazer maravilhas em nome de Jesus é de Deus? Sim. Então fechamos. Tudo isso está no campo do fazer, tudo isso está no campo do ser usado por Deus, porque tudo isso se refere a dons, talentos, aptidões dadas por Deus a todos nós. E tem um versículo na Bíblia que está lá em Romanos 11, 29. Romanos 11, 29 diz: os dons são irrevogáveis. O que quer dizer irrevogável? Irrevogável é que não pode ser revogado, irrevogável é que não pode ser mudado. Deus deu, está dado. Ele te deu um dom, está dado. Ou seja, mesmo você tendo o dom, você tendo a capacitação e fazendo aquele dom fluir e funcionar na sua vida, existe o risco de você se corromper, existe o risco de você estar servindo a Deus vivendo em pecado. Então nós temos que ter cuidado para não sermos usados e somente sermos usados e esquecermos que temos que ser aprovados. Um crente que canta, que prega, que faz muitas coisas, se ele cai em adultério, a falha dele foi uma falha relacionada à falta de competência ou falta de caráter? Faltou caráter. Então, o que vai te manter em pé diante do juízo de Deus? Seu caráter. É melhor você passar nessa terra sem expulsar um demônio, mas viver livre da iniquidade, do que você expulsar 1000 demônios e estar no pecado. Por quê? Porque isso coloca em risco a sua salvação. O que é o ideal, pastor? O ideal é sermos usados e sermos aprovados. Se Deus precisar que a gente expulse demônio, a gente está preparado para expulsar. Se Deus quer que a gente cante, a gente está preparado para cantar. Se Deus quer que a gente pregue, a gente está preparado para pregar. Se Deus quer que a gente ensine, a gente está preparado para ensinar, mas vivendo uma vida de integridade na presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como? Aprovado. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores líderes do cristianismo, abaixo de Jesus, creio eu, e ele preparou muitos líderes. E se você olha, abre sua Bíblia em Tito, por exemplo, vamos lá. Tito foi um dos líderes que foi preparado por Paulo. Deixa eu só achar o Tito aqui, né? O Tito não foi embora. Olha só, Tito, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo está falando com Tito sobre a responsabilidade de levantar outros líderes. Observa aqui as orientações. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste o que, irmãos? Presbíteros. Quem são os presbíteros? Líderes. Amém? Líderes. Como já mandei. Aquele que for o que, irmãos? Irrepreensível. Marido de 5 mulheres? Quantas, irmão? Uma só, né? Marido de uma mulher que tem o que? Filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Ó, até os filhos entram na dança, irmão. Não é só o pai, não é só a mãe, a filharada também entra junto. Porque é necessário que o bispo seja o que, irmãos? Irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de dor de ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina,
para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tudo isso aqui está falando do quê? Do caráter ou de dom? Caráter. O que eles buscavam na vida das pessoas que precisavam estar conduzindo outras pessoas? Caráter. Vida com Deus. Essa situação, irmãos, precisa estar presente nos nossos dias. Parece que foi esquecido isso. Parece que hoje o talento está sendo colocado em primeiro plano. Deus não mudou. Procura apresentar-te a Deus, que, irmãos? Aprovado. Não está dizendo usado. Não está dizendo procura apresentar-te a Deus usado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Amém? Quem está comigo aí? Terceiro, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. O que um obreiro faz? Obra. O que um obreiro faz? Serve ao seu Senhor. A palavra obreiro, ela tem que evocar dentro de nós a posição de servo. Em outras palavras, quando Deus te chama de obreiro, Ele está dizendo: você foi feito, você foi salvo para servir. Em outras palavras, eu e você não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir. Procura apresentar-te a Deus, traduzindo em miúdos, procura apresentar-te a Deus como servo. Irmão, Jesus veio ser servido ou veio servir? Quem está em Cristo? Levanta a mão aí, quem está em Cristo? Então, se você está em Cristo, você está aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. Nós precisamos ser servos. Nós precisamos entender que o sol não brilha para si mesmo, as árvores não dão fruto para consumirem seus próprios frutos, né? O rio não corre as suas águas para matar a sua própria sede. E eu e você não estamos aqui para viver em torno dos nossos próprios interesses. Nós estamos aqui para viver em torno do que Deus quer. Servir a Deus envolve ser um evangelista todo dia. Servir a Deus envolve ser uma pessoa preocupada em santificar a sua vida todo dia. Servir a Deus envolve ser uma pessoa que está disposta a ajudar outras pessoas todo dia. Porque todo dia eu e você temos que ser servos. Deus precisa encontrar em nós pessoas que o sirvam, porque Ele precisa de servos e de servas que Ele possa contar para que a obra dele possa ser feita. Deus pode fazer sozinho, mas Ele prefere fazer comigo e com você, porque somos seus servos. Amém? Fala para o seu irmão: alegra o teu coração, porque você é servo. Mas em último lugar, procura apresentar-te a Deus como alguém que maneja bem a palavra da verdade. Encerrando, irmãos, essa palavra, eu vejo que a gente tem sido redundante nesse assunto. O irmão Larson pregou na quarta-feira sobre a parábola do bom semeador. A boa semente é o quê? A palavra de Deus. E essa palavra, ela tem o poder de germinar na nossa vida e fazer nascer aquilo que Deus quer, os frutos que Ele quer colher em nós. Essa palavra, ela tem o poder de transformar a nossa vida, ela tem o poder de nos santificar. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais palavra de Deus tem em você, mais santidade de Deus tem em você. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela entra na tua vida para mostrar para você o que tem que ficar na tua vida e o que tem que sair. A palavra de Deus, ela vai fazendo uma limpeza no seu coração e vai tirando de dentro de você aquilo que só serve para te corromper, aquilo que só serve para te afastar de Deus. Então a palavra de Deus é como uma água, que quando ela passa, ela limpa, ela vai limpando o nosso coração, ela vai tirando de dentro de nós aquilo que nos contamina, aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca.
Então a palavra de Deus, ela vai trabalhando no seu coração para que aquilo que é de Deus seja formado em você e aquilo que é do diabo saia de você. Então quanto mais palavra você recebe, mais de Deus você tem na sua vida. Por que o diabo não quer que você esteja na igreja? Porque ele sabe que se você se encher da palavra, você vai se encher da presença de Deus. Por que muitos crentes ficam desatentos no culto? A palavra está sendo ministrada, mas tem gente que está voando, viajando na maionese, porque não é interesse do inimigo que você receba a palavra. Por isso que a parábola do semeador diz que a semente que caiu à beira do caminho, veio a ave e tirou aquela semente. Jesus diz que aquela ave representa quem, irmãos? Satanás. Quer dizer que no momento em que a palavra está sendo semeada, Satanás está pronto a trabalhar. Vou repetir. Aqui, essas paredes que estão aqui, elas não são santas. Santo é você. Santo é a sua vida. Satanás é um ser religioso. Ele pode estar dentro desse templo, olhando quem está recebendo a palavra e olhando quem está jogando fora a palavra. Então, se ele saiu a semear e havia a presença do inimigo naquela semeadura, quem garante que quando um culto está acontecendo e a palavra está sendo semeada, o diabo não está presente para trabalhar? Então você tem que ter cuidado em receber a palavra, porque não depende só de quem ministra, depende de quem recebe. E eu gostei muito da ministração que o Larson fez, porque ele destrinchou cada solo. Então ele falou, por exemplo, do solo que tem pedras, que as pedras elas ficam abaixo do solo e não permitem que a raiz da semente vá mais profundamente, ou seja, fica no raso, e no raso a planta não cresce, ela não produz. E tem muito crente que está no raso, tem muito crente que a palavra entra na vida dele, mas não cria raiz. Por quê? Porque tem uma pedra no coração que precisa ser tirada. Fala para o seu irmão aí, tira a pedra do coração, irmão. Crente que tem pedra no coração não cresce. Crente que tem pedra no coração não evolui, não sai do lugar, vive com que nem aquele disco furado, é a mesma conversa, não sai. Por quê? Estagnou, né? Aí tem o solo, tem os espinhos. Os espinhos representam que os prazeres da vida. A semente chega a crescer, mas os espinhos estão ali para sufocar. É um solo que divide a força. É como se o coração da pessoa tivesse dividido entre a semente da palavra e os prazeres dessa vida. Então ela não sabe para onde a sua energia vai. E tem muito crente dentro da igreja assim, coração cheio de espinho, que representa os interesses lá de fora. Está na igreja, recebe a palavra, mas não consegue se concentrar nas coisas de Deus, porque a sua atenção está difusa, a sua atenção está voltada para várias situações ao mesmo tempo. Está aqui, mas está lá fora, está aqui, mas está pensando em outro lugar. Também não cresce. Então a palavra, para ela poder fazer o que ela precisa fazer, ela tem que cair num coração que é um solo fértil. Não tem pedra, não tem espinho, está limpo e preparado para receber o que Deus quer. Como está o seu coração hoje? Né? Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, a recomendação do Senhor para Josué é: guarda a minha lei, tudo aquilo segundo como Moisés te ensinou, dela não te desviando nem para a direita nem para a esquerda, guardando prudentemente, né, tudo aquilo que te foi ensinado, para que prudentemente te conduzas e sejas próspero em todos os teus caminhos. Quem quer ser próspero? Então guarda a palavra, coloca a palavra de Deus no seu coração. Qual deve ser a minha preocupação e a sua hoje, irmãos? 4, apresentar-se diante de Deus. 2,
ser aprovado por Deus. Terceiro, servir a Deus. E quarto, manejar bem a palavra de Deus. Se você conseguir se preocupar com essas 4 questões na sua vida, muita coisa boa vai acontecer na tua vida. E muita coisa boa Deus vai fazer através da sua vida. Mas isso não depende do pastor Gaudilei, isso depende de você. Eu estou apenas entregando o recado, eu estou apenas entregando a mensagem. Quem vai colocar essa mensagem em ritmo, quem vai colocar essa mensagem para funcionar é você. É você através da sua fé. Amém? Quem recebe a palavra de Deus aí? Então fique em pé nesse momento, para que nós possamos